29 coisas para fazer antes dos 29 anos. Fomos censurados. Na verdade, eu fui censurada e o tema do vídeo de hoje vai ter a ver com isso. 29 coisas para fazer antes de 29 anos vai ser escutar a mãe, né? Escutar os conselhos da mãe, honrar pai e mãe. Eu acho que não se aplica a todo mundo. Eu acho que tem pessoas com relações familiares bem complexas. Mas uma coisa que eu percebi, que eu conversei com alguns amigos dificilmente na vida você vai ter sucesso se você não tiver em paz com a sua mãe. Principalmente, eu acho que com a figura materna, né? E aí, claro, acho que se você não tem uma boa relação no geral. Eu usei outro termo, agora não lembro se é perdão, perdoado a mãe, perdoada a figura materna, mas não é sobre você de fato ter uma relação com a sua mãe, caso não seja viável, né? Mas é você curar as feridas que ela te causou, é você perdoar e entender o lado humano dela, né? Não só como sendo uma mãe. Eu sinto que desde quando eu comecei o processo de cura disso, minha vida realmente, deslanchou. E se você não tem uma relação boa com a sua mãe e realmente é uma relação tóxica e inviável, tem que ver, às vezes, porque muitas vezes da toxicidade vem de ambas as partes. Eu reconheço que muitas questões que eu tinha com a minha mãe, eu também era o problema ali, às vezes. As duas eram, mas eu também era. Não era nenhuma santa, pobre coitada. E quando você não pode, né, ter essa ainda, fazer as pazes com, acho que esse foi esse tempo que eu falei, fazer as pazes com a mãe. Se você não tá em paz, porra. Não é sobre necessariamente você ter uma relação com ela, é difícil concluir o pensamento. Uma boa relação com ela, mas internamente pra você. Você não precisa ter ela no seu convívio, você não precisa falar com ela todos os dias, você não precisa, né, ser aí um filho presente. Mas internamente, dentro de você, essas questões precisam estar resolvidas para você ter sucesso. Tenho certeza disso. Mas aí a questão é, hoje de manhã, minha mãe veio me dar um feedback de que não era uma boa ideia eu ficar falando certas, tipo as coisas que eu estou falando nesse quadro, né? Eu falei que eu tive sexo casual, minha mãe falou que minha vida é sexo, drogas, rock and roll. E ela diz isso desde que eu tenho 16 anos. Eu amo. Pelo menos eu sou fiel à estética, né? Mas me deu raiva assim que ela mandou. Pensei, cara, o que ela tá se metendo na minha vida, né? Eu pagando aqui meu aluguel caríssimo, com meu CNPJ aberto, e tá ela dando a opinião dela que ninguém pediu. Mas, realmente, né? Assim, eu sigo discordando do que ela falou. Não acho que ela precisava se meter. Acho que ela poderia ficar na dela. Mas, ao mesmo tempo, ela fez isso a partir de um carinho. Que ela quer me poupar. Ela também tá pensando no que os outros estão pensando. Assim, o que fulaninha, ela falou o nome da mãe de uma cliente minha adolescente. Que é lá do salão dela. Mas já veio aqui, você entender comigo. Mas o que ela iria pensar? Gente, sinceramente, eu não tô nem aí porque ela vai pensar. Até porque ela me adora, mas o que ela vai pensar que eu tive sexo casual? Não me importa. Tô falando no YouTube porque eu quero que o YouTube seja o meu espaço de ser eu, né? Não é o TikTok. Embora eu também ache que o TikTok ele seja mais democrático sobre eu poder falar sobre o que eu quiser. Mas, como realmente eu uso ele como uma ferramenta de trabalho, talvez seja de bom tom eu me polir um pouco mais. Coisa que eu tenho um pouco de dificuldade de ser, ou eu sou muito silenciosa e reservada, não falo nada sobre nada com ninguém, mas é bem raro. Eu acabo, como eu não tenho filtro, pra mim nada é um tabu, tudo pode ser conversado. Também, tipo, as minhas clientes, meu público-alvo são um pouco assim. Eu não vejo problema em falar sobre nada, agir sobre nada, só que eu sou uma pessoa que posso muito bem ser lida como alguém sem noção. Já fui lida algumas vezes assim, e tenho que concordar que às vezes realmente, como é um senso comum, e como pra mim não bate essas coisas, tipo como sendo sem noção, o sem noção ele é sem noção.
Então, sem noção, talvez não se considere sem noção, porque ele não tem noção que ele é sem noção. Para evitar a fadiga, e eu pensei assim, se a minha mãe está pensando isso, às vezes outras pessoas podem estar pensando também. Às vezes pessoas um pouco mais chatas, até em relação com marcas também, visto que hoje eu ia postar o negócio do Beleza na Web, que não era nem no TikTok, mas enfim. Eu achei, se ela tá achando um problema, que tal eu ouvir minha mãe? Ela crente que eu ia bater boca com ela, só falei, mãe, tem razão, obrigada pela dica. E reservei, coloquei no privado os vídeos lá do TikTok. Ou seja, essa série agora é exclusiva do YouTube. Quem acompanha aqui acompanha. As 18 visualizações que eu tenho serão do meu clube privado. Teve isso. Hoje eu fiz um curso com o Jô. Aí uma outra reflexão que eu já tive, já falei sobre, era de eu anotar as dicas que eu dou para pessoas e usar para mim mesma. Eu estava pegando muito no pé do Josias com relação a estudos, porque o Josias ele acaba não tendo a mesma fome por conhecimento que eu tinha quando eu era mais nova, assim, conhecimento dentro da área, né? Quando eu comecei a trabalhar com isso, comecei a fazer um monte de curso sobre isso, tipo, mergulhar de cabeça, investir todo o meu dinheiro nisso. Ele não faz. Aí eu parei e refleti, eu falei, cara, eu entrei de cabeça e tudo mais, porque eu já estava mais velha do que ele está agora, tipo, comecei a trabalhar como cabeleireiro mesmo, eu devia ter uns 23, 24, ou 24 para 25, e ele acabou de fazer 22, a gente se conheceu e ele tinha 18, 19 anos, tipo, ele acabou de fazer 22. Pode ser que essa não seja a grande paixão dele, seja só um trabalho ali que ele encontrou, algo que ele gosta para ele se encaminhar porque ele quer vir a ser. Eu tô enchendo o saco dele com isso, porque eu sei que quando ele faz, quando ele se aprofunda em algo, ele fica muito bom. E agora que curso que eu tô fazendo? Claro que eu tô sempre estudando de alguma forma, vendo conteúdo online. Eu já tô me achando um pouco no patamar de eu dar o curso, né? Só que eu gosto muito de aprender, independente se for um curso básico ou um curso avançado. Eu acho que a gente sempre tira um conhecimento. Hoje mesmo, a gente foi lá para aprender sobre um produto que eu queria começar a usar aqui no salão, né? Mas eu queria entender como é que era o produto e tal. Só que eu acabei aprendendo mais sobre um outro que eu já tinha aqui, que eu já usava e que eu não estava aproveitando ele da melhor forma. Então, eu mesma quero voltar a estudar mais. Eu acho que eu não estou estudando tanto quanto eu estudava antes. Claro, porque eu já tenho uma base de conhecimento melhor, mas ainda assim a gente sempre pode estar se atualizando, pode estar revisando, pode estar relembrando, pode aprendendo coisas novas, ou uma forma diferente de fazer o que a gente já faz. Aí eu tenho que... Hoje eu fiz esse curso com ele, e eu vou voltar a estudar também online, que eu gosto, sinto falta. Tem alguns cursos que eu quero muito comprar, só que antes eu quero ver os que eu já tenho comprado e que eu nunca vi. Inclusive sobre administração de salão, coisa que eu deveria estar fazendo, né? Eu não vou nem colocar o 29 coisas presentes de 29 anos ser responsável financeiramente. Talvez eu bote por último, porque eu estou dando passos devagar. Mas, com certeza, é algo importante. Não é que eu me considero extremamente responsável, mas eu poderia planejar um pouco mais o futuro, ficar mais segura. Então, estudar sobre administração para salão seria uma boa, para poder organizar, porque a parada gente, eu ainda não separei o que é do GADEFERI e o que é pessoal, CPF, CNPJ. Estou completamente errada, mas porque quando eu comecei, me explicando, né? Quando eu comecei, eu já estava, eu não tinha dinheiro para começar. Então, aonde eu tinha limite, eu usei. Usei limite, cheque especial. E você acha que depois eu fui me controlando para poder ajustar? Não, eu fui vivendo o momento. E não me arrependo, tá? Nunca fui tão feliz na minha vida, tô muito feliz. Só que eu sempre fico nessa ansiedade de que eu sempre tenho que estar bem. Se eu não estiver bem, lascou. E até se eu quiser estar bem, só que relaxando, viajando, eu não consigo ficar tão bem, porque se eu não estiver trabalhando, não entra dinheiro. E
Tinha uma outra coisa, um outro ensinamento de hoje, mas agora eu me esqueci. No final das contas foi bom minha mãe ter falado isso, porque eu estou realizando o sonho, um objetivo que era gravar pela webcam. Tava com saudade dessa estética de coisas pela webcam. E é isso. Tchau.